Então ele decide voltar. E no verso de número 18 e 19 nos diz: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado como o seu filho, me receba ao menos como um dos seus empregados. E o texto diz que ele a seguir se levantou e foi em direção ao seu pai. Ele se arrepende, quebra as barreiras do orgulho, reconhece o seu pecado, e agora diante do pai, ele está com o seu coração contrito. Dá a entender que ele meio que ensaia uma oração ou um texto para falar com o pai, né? Quando você lê assim, dá a entender que ele diz: quando eu chegar diante do meu pai, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como um dos seus empregados. Ele sai com este texto memorizado, com esta oração, com esta prece ensaiada, com o coração cheio de arrependimento e contrito, desejoso de ser recebido pelo seu pai, ao menos como um dos seus funcionários. O verso de número 20 nos diz que estando ele ainda longe, porque ele foi para uma terra distante, o pai o viu. A impressão que eu tenho é que o pai estava ali esperando. A impressão que eu tenho é que todas as tardes o pai ia na janela e ficava olhando, desejoso que o seu filho retornasse. O texto diz que o pai o viu. Dá para imaginar o estado daquele menino, talvez descalço, com uma roupa maltrapilha, com a sua barba tosquiada, cabeludo, sujo, literalmente emporcalhado, e preocupado em dizer palavras ao pai, em explicar coisas ao pai. E quando ele está se aproximando, de longe o pai o vê. E assim como ele virou a mesa, saiu para viver a sua vida de forma displicente, este pai aqui, que Jesus anuncia, um pai que também vira a mesa. É um pai que de certo ponto é escandaloso, que quebra paradigmas, protocolos, éticas. Isso aqui é extremamente inaceitável para o judeu. O pai sai correndo em direção ao seu filho, com o coração cheio de compaixão, e quando ele encontra o emporcalhado, ele o abraça e ele o beija. E aí o pai está ali abraçando o menino, e o menino diz assim: agora eu vou explicar para o pai, eu quero usar as minhas palavras para dizer que eu pequei, mas que eu quero ser um empregado. E ele diz o seguinte: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser o teu filho. O pai, você já notou isso aí? Ele não conclui a oração que ele, né, pastor João Paulo, pretendeu fazer. A oração diz o seguinte, ó: me receba como ao menos um dos seus empregados. Mas o texto diz que quando ele começa a dar as suas explicações para o pai o interrompe. Como que diz: eu não me importo com explicações, porque você quer se explicar. Eu quero o teu coração, eu quero ter você nos meus braços. Para o pai pouco importa as palavras, o pai se preocupa com a sua atitude, o pai se preocupa com o seu coração contrito, é com o seu coração quebrantado. Talvez eu estou pregando para alguém que saiu, não saindo da igreja, mas está de certo modo distante, está tentando se explicar, mas o pai quer te abraçar esta noite. Debaixo da autoridade que eu recebo de Deus, eu quero declarar que o pai está correndo em sua direção. O pai está te abraçando agora. Ele não quer as suas explicações, ele quer o teu coração. Salmo 51, verso 17 diz: sacrifícios para Deus são um coração quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.